Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Eu tô vendo muito comentário sobre a descoberta na pirâmide, a descoberta na pirâmide, essa descoberta da pirâmide. Eu tenho um vídeo que eu fiz faz mais ou menos, acho que mais de um ano atrás, que chama Cinturão de Asteroides, que envolve entre Marte e Júpiter. O que é esse cinturão de asteroides? Então, eu falo, até numa live de ontem eu falei um pouco. Pessoal, as pirâmides elas foram construídas há centenas de milhões de anos atrás, tá bom? Não tem 4.000 anos nem 12.000 anos, mais de centenas de milhões de anos atrás. As pirâmides foram construídas como captadores da energia vril, da energia livre, da energia do universo, tá bom? E projetores também. Então ela capta, armazena e uma quantidade ela distribui entre as pirâmides e isso faz com que todo e qualquer equipamento eletrônico, elétrico, qualquer equipamento funcione utilizando essa energia. Você só pega ai, me deu agora um branco. Mas você pega um aparelho que capta essa energia, transfere e ilumina toda a sua casa. Então todo o planeta era iluminado, tá bom? No topo das pirâmides tinha um cristal, tá? Um cristal especial, sabe? Que capta essas energias. A pirâmide, tem toda uma pirâmide, tem uma, como ela é em cima, ela é a parte de baixo. Só que a parte de baixo é onde fica as bobinas, vamos colocar assim. Aquelas espirais encaixadas naqueles 4 cubos, é como se fosse uma bobina. Ali eles armazenam a energia. E quando é necessário, eles reutilizam essa energia. Essas pirâmides foram construídas na Terra, em Marte, na Lua e em Vênus por uma raça alienígena a pedido do povo de Maldek. Maldek é esse cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. Eles que construíram. Por quê? Eles queriam captar toda essa energia e colocou centros de receptores dessa energia. Depois eles acionariam todas as pirâmides de todos esses planetas. Tá? E essa energia iria para Maldek, onde lá eles iriam conservar. Eles dizem que iam usar para um monte de coisa, mas eu acredito que eles iam usar para a guerra, entendeu? E quando essas pirâmides todas foram ativadas, tinha mal conexão, ou mal, a geometria sagrada não estava muito correta. E quando eles ativaram as pirâmides, que lançou a energia para Maldek, o planeta explodiu. E se tornou esse cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter. Então as pirâmides elas são antigas, elas são captadores de energia, dessa energia vril. Então, e frequencial. Então tinha pirâmides, cada pirâmide tinha uma função. Algumas pirâmides tinham a função de emitir uma frequência para te regenerar. Você ficava dentro da pirâmide, recebendo aquela frequência, meditando, você saía de lá regenerado. Quando você estava muito nervoso, tenso, com os pensamentos muito perturbados, a negatividade te pegando, você ia numa pirâmide, eu acho que era de Saqqara. Eu não lembro se é a pirâmide de Saqqara. Pessoal, é que muitas coisas para me lembrar, não sabe? Então acho que era a pirâmide de Saqqara. Que você entrava lá, eles colocavam, emitiam um som dentro dela e ela emitia uma frequência. Um exemplo, vai igual a frequência OM. OM. Então essa frequência ia lá e regenerava e restaurava todas as células deles, todos os átomos do corpo deles e faziam acender em luz e toda aquela negatividade saía. E eles saíam de lá limpo e tranquilo. Depois da invasão, principalmente dos draconianos, dos répteis, né? Depois da invasão dos répteis, onde eles trouxeram essa lua para cá, que eu também já falei, fizeram um monte de besteira, foi obrigado a tirar essas cristais, entendeu? E levar, e eles estão escondidos. E no momento certo, eles serão reativadas essas pirâmides. Não se sabe, há uma grande probabilidade que essas pirâmides possam ser reativadas, entendeu? Mas tudo depende das nossas formas de pensamentos, do desfecho que vamos dar para a nossa própria história que nós escrevemos há milhares de anos. Toda a narrativa que desenrola na Terra, seja boa, ruim, seja de guerrinhas, sabe, seja de disputas de batalha naval, não pode falar muito essa expressão, mas dá para vocês entenderem, tá joia? E tudo isso que existe na Terra
São nossas formas de pensamentos. É aquilo que nós projetamos na tela quântica. Por isso que todos nós somos influenciados a ter medo, a ter culpa e a ter dogmas e a ter devoção. O nosso corpo foi fabricado para ter devoção. Todo o nosso genoma foi feito para ter devoção e várias deficiências. Esse corpo foi feito, entendeu? Para que nós pudéssemos ser escravizados, ficar doentes, termos mais temerosos e cortaram as nossas conexões. Entendeu? Que são os filamentos de DNA. Por isso que a ciência dizia no passado, hoje parece que ela não diz mais, que nós temos um DNA nicho, entendeu? Que era de 12 fitas, então o restante era nicho, ou DNA que já não precisava mais ser utilizado. Mas não, nosso corpo foi tirado de 12 fitas, foi colocado para 2, justamente para poder desconectar-nos e abaixar nossa frequência e fazer com que a gente tenha devoção. Tá? Pode perceber que geralmente algumas pessoas, elas são muito devotas a tudo, elas se apaixonam por um cantor, elas sofrem, elas choram quando vê o cantor, entendeu? É um fanatismo por aquele cantor, ou por aquele ídolo, ou não importa pelo quê, ou por um Deus, ou por um mestre, você está entendendo? Para poder ter essa devoção, porque quando você tem devoção, você tira o seu poder de você e dá para outra pessoa, então você vai se desapoderando e você vai virando um carneirinho no pasto, aonde eles fazem o que querem. Então as pirâmides, aquela parte de baixo dele, na realidade são captadores de energia. É igual a bobina Tesla, sabe? Se informam sobre o Tesla, se informam sobre o Nikola Tesla, a invenção deles, que ele colocou bobinas, né, em pontos assim na Terra, onde ele sugava a energia da Terra, só que ele sugava a energia da Terra. Sugava a energia da Terra e ele, à distância, através daquelas bobinas, ele conseguia acender várias lâmpadas. Ele transmitia a eletricidade pelo ar. E os aparelhos elétricos captavam essa energia, essa eletricidade que estava no ar. Entendeu? Mais extraída da Mãe Terra. Esses capacitores da pirâmide, eles estão conectados à Mãe Terra em pontos geopáticos da Mãe Terra, em pontos energéticos. Algumas pirâmides abrem portais para outros lugares, para outras dimensões, entendeu? Outras pirâmides também eram usadas como postos de gasolina para as naves, só que não era gasolina, era energia. Então algumas pirâmides foram usadas como até pouso de nave. Em Tijuanaco, no México, algumas pirâmides foram utilizadas. Então as pirâmides, elas eram energia, elas captavam energia e liberavam energia quando era necessário. Então essa energia era utilizada para N coisas, igual nossa energia elétrica é utilizada para N coisas. Então naves espaciais, portais, enfim tudo, só que elas tinham esses cristais, entendeu? Cada uma codificada, cada uma com uma forma geométrica. Por exemplo, as pirâmides de Gizé, aquelas pirâmides lá, existem pedras ali que tem uma grande quantidade de quartzo que é impossível a natureza produzir aquela quantidade e variedade de quartzo colocado em uma pedra. Então, esses blocos da pirâmide foram construídos, foram fabricados. Não, uma boa parte deles não são pedras naturais, extraídas da natureza, e sim construídas por eles com uma quantidade de quartzo a mais, para captar informações e captar energia. Entendeu? Então, pessoal, esse lance da pirâmide é isso. Eu já fiz um vídeo há 1 ano e meio atrás falando sobre isso, entendeu? É que as pessoas têm que ter um boom da ciência. As pessoas precisam parar de esperar essa ciência que nos esconde muita coisa, falar as coisas para que as pessoas possam acreditar. É a mesma coisa, a ciência diz que não existe alienígena. Poxa vida, mas você imagina que nós temos mais de 10 mil anos de história de civilizações antigas falando justamente de alienígenas. Nós temos construções de 14 mil anos que a nossa ciência dizia que naquela época nosso equipamento era sisal, era feito de cobre. Só que como você vai cortar uma pedra de diorito perfeitamente com sisal? Não ia aguentar, não ia fazer nem cócega na pedra de diorito, entendeu? Então, e as pessoas continuam acreditando nessa ciência, que os alienígenas não existem. Eles não conseguem explicar Pumapunku, Gotep-Tepe, eles não conseguem explicar as pirâmides, eles não conseguem explicar muita coisa. Eles não conseguem explicar uma pedra que existe numa montanha, tá? Que ela tem 1.200 toneladas. E o nosso guindaste, que carrega a maior peso aqui na Terra, consegue carregar no máximo 200 toneladas. Então, como essa pedra de 1.200 toneladas foi parar lá em cima? Então, é muitas coisas, pessoal. Tem que parar de esperar a ciência, vão buscar por vocês. Parem de ser papagaios intelectuais, sabe? Porque eles vão esconder da gente, já escondem muitas coisas.
ok? Espero ter esclarecido. Fiquem na paz, despertem, busquem o conhecimento e aumentem a frequência. Obrigado.